Olá pessoal, olá povo do Axé, comunidade do Axé. Eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e este é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre as religiões espiritualistas, né? Nós temos o espiritismo, que muitos intitulam como kardecismo, nós temos as encantarias, a Umbanda, o candomblé. Em muitos momentos essas religiões, esses cultos acabam se conflitando na opinião das pessoas. Então, num primeiro momento, a gente precisa entender que o espiritismo, ou o nome mais popular conhecido como kardecismo, ele surge aproximadamente por volta de 1850 na França, e ele não surge num primeiro momento como uma religião, né? Ele surge como uma doutrina, como uma filosofia, e a partir daí essa filosofia, essa doutrina vai ganhando corpo, vai ganhando vida, e surge aí a partir daí o espiritismo. E as principais práticas que a gente vê nos centros espíritas, nos ritos espíritas, são palestras, são passes magnéticos, passes de cura, psicografias, enfim, também voltado para a prática da caridade. Mas que surgiu na França aproximadamente em 1850, ok? O candomblé, pessoal, ele surge, ele é oriundo, né? A origem dele vem da África. Uma das traduções do nome candomblé, ele pode vir do quibundo, candombe, que significa a dança com os atabaques, e lê a casa. Então, candomblé seria a casa da dança dos atabaques, ou com atabaques. É uma religião onde ela é subdividida em algumas nações. Então nós temos os nagôs, que também são conhecidos, denominados como Queto, nós temos os bantus, nós temos que é Angola, nós temos os jejes, e o candomblé, ele faz o culto ao orixá, que eles acreditam que são divindades, né, da África, desse panteão africano, que nós denominamos os orixás, que pro candomblé também são conhecidos como, além de orixás, a nomenclatura como voduns, como inquices. Muitas nações do candomblé acreditam que esses orixás já foram seres encarnados, que eles viveram na terra e construíram a partir daí os seus reinados. A partir daí, no candomblé existe a incorporação desse orixá. O orixá não fala, e toda a comunicação que precisa ser feita entre o Orum, né, o plano espiritual, e o Aie, a terra, é feita através dos oráculos, que pode ser feito através do oráculo do jogo de búzios, dos jogos com os iquins, que são os coquinhos de dendê, através do opelé de Fá, enfim. Então, o oráculo, ele serve como este medianeiro, é quem faz, né, essa interface entre o plano físico e o plano espiritual. E conforme as respostas são dadas nos oráculos, o Babalaô ou a Ialaô, ela vai se posicionando conforme o oráculo traz de informação ou de solicitação. Então, cultua-se também o orixá, mas de uma forma diferenciada, né? Acreditando que o orixá foi um ser encarnado, um ser vivo. A Umbanda, que surge, é uma religião basicamente, né, genuinamente brasileira, que é fundada em 1908, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda também faz o culto ao orixá, mas nós acreditamos e nós vemos o orixá de uma forma um pouco diferenciada ao candomblé. Nós acreditamos que os orixás são forças divinas da natureza. Nós acreditamos
acreditamos que os orixás nunca foram seres encarnados. Assim como Deus é uma força, uma energia sublime e suprema do universo, nós acreditamos que os orixás também o são. É como se fosse as faces de Deus, como se fosse Deus se manifestando com características próprias e particulares. Então, cultuamos o orixá, acreditamos na prática da mediunidade, na reencarnação, na lei do livre-arbítrio, do karma, e este intermédio na Umbanda, ela é feita através das entidades. Nós entendemos os orixás como os senhores da luz e entendemos as entidades como os emissários dessa luz. Então, o que para o Candomblé seria o oráculo, esta interface, né, que faria essa ponte entre o Aie e o Orum, na Umbanda nós também incorporamos a vibração dos orixás, que também não falam, e as entidades entendemos como sendo os porta-vozes dos orixás. Então a entidade é quem faz esta intermediação entre o Orum e o Aie. Então, para nós temos os caboclos, os pretos velhos, os exus, as crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos, ciganos, a qual entendemos que foram seres que já passaram pelo plano terrestre por uma série de encarnações, já passaram pelo plano físico por uma série de experiências, e hoje, através da sua evolução espiritual, né, através desta grandiosa bagagem, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, hoje as entidades elas conseguem voltar, né, como guias espirituais para nos auxiliarem, para nos assessorarem, enfim, para nos ajudar, né, para que nos tornemos pessoas melhores, enfim, seres humanos melhores em busca da nossa constante evolução. Então, basicamente essa é a nossa diferença de uma forma, essa explicação, pessoal, ela é bem singela, bem simples, né? É só para diferenciar o joio do trigo, só para entender que cada religião, cada macaco no seu galho, cada religião é cada religião. O espiritismo é uma religião, a Umbanda é outro, o Candomblé é outro, assim como existem as encantarias. E dentro das encantarias existem alguns cultos próprios, como o Catimbó, o Toré, o Babassuê, enfim, aonde eles acreditam que a incorporação, né, o que se manifesta nas encantarias, também de uma forma bem simplória, são seres da natureza ou seres encarnados que viveram na Terra e que num determinado momento desapareceram misteriosamente do plano físico e por isso se tornaram seres encantados, né? Que se manifestam hoje de várias formas, mas de uma forma geral são conhecidos como mestres ou mestras. Em alguns lugares chamam-se de príncipes, princesas, reis, rainhas, mas enfim, em síntese, de uma forma bem simples, é assim que funciona. Então, acho que é bem importante que nós entendamos que cada religião é única, é própria, por mais que em alguns momentos alguma informação se conjunture, ou se ligue, ou se associe, é importante lembrarmos que cada uma hoje caminha com as suas próprias pernas, caminha com as suas próprias características e qualidades. Como eu disse, por mais que em algum momento algumas vertentes ou algumas práticas possam em algum momento, ou algumas nomenclaturas se coligarem, hoje cada uma dessas religiões vive independentemente. Então, o espiritismo surgiu na França, o candomblé, obviamente, ele é trazido da África, né, o culto aos orixás, a Umbanda genuinamente brasileira, mas que também absorve o culto ao orixá, e os encantados, como eu disse, mais predominantemente no Nordeste do Brasil, ele surge com essas vertentes, como eu mencionei, do Catimbó, do Toré, do Babassuê,
trabalhando essa vibração desses espíritos encantados. Ok, pessoal? Como eu disse, foi uma explicação bem simplória, bem singela, apenas para deixar claro, para que as pessoas entendam que hoje cada uma dessas religiões vive individualmente com particularidades próprias, né? Mas para que as pessoas entendam só a divisão, enfim, as principais características e diferenças de cada uma delas, ok? Este foi mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Por gentileza, para as pessoas que assistem aos nossos vídeos, se inscrevam, é muito importante também nós termos esta mensuração através dos inscritos, das visualizações, das curtidas, dos comentários. Como eu disse, a Umbanda ela prega demais a liberdade de expressão, de opinião, a tolerância religiosa, o respeito a todas as religiões. Então isso é muito importante. Quanto mais pudermos propagarmos e divulgarmos a nossa maravilhosa Umbanda, melhor para todos, principalmente a nós umbandistas. Ok, pessoal? Muito axé a todos e em breve voltaremos com mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Até lá!